Como é que é? Tudo bem? Me chamaram para fazer, Samuel me chamou para fazer alguns drops de vídeos para vocês e eu sugeri alguns temas aí e o primeiro deles é cogumelo. Então eu vou contar algumas histórias, começar pela minha história pessoal. Não conhecia xamanismo porque tenho 47 anos, na minha pré-adolescência o que a gente tinha disponível eram os livros do Carlos Castaneda, né? Assim, internet começou a aparecer quando eu já era adolescente. Para quem se lembra e tem a minha idade ou um pouco mais, vai lembrar de usar o Windows 3.11 e o navegador Netscape. E só tinha conteúdo em inglês na internet, né? Então se você não soubesse inglês, você não aproveitava nada. A gente tinha os livros do Castaneda, comecei a ler o Castaneda e falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Esperei ter minha maioridade legal para poder correr atrás de tomar o tal peiote que o Carlos Castaneda fala tanto nos livros dele. Como era difícil, adolescente, fui parar em São Tomé das Letras, e aí em São Tomé um amigo meu conheceu uns hippies, e eles desceram até o pasto para pegar os cogumelos, esse cogumelo azul, cogumelo psicoativo que as pessoas conhecem, que dá no mundo inteiro. Ele dá em diferentes tipos de fezes de animal. Aqui no Brasil a gente conhece pelos cogumelos que nascem no cocô do zebu, né? Mas na Tailândia nasce no cocô do elefante e em vários lugares do mundo ele vai aproveitando a biodiversidade local para nascer. Tem vários nomes diferentes, mas a gente conhece a grande raiz deles é dentro do Psilocybe cubensis. Moleque, com medo, meu colega chega de manhã com um Tupperware com alguns cogumelos dentro do quarto, ele já está com a boca toda preta, eu não vou falar o nome dele porque talvez ele não goste, mas ele já estava com a boca toda preta e eu, Marcão, acorda aí, cara, olha os cogumelos aqui. E a hora que eu acordei e eu olhei, estava num marmitex desses de alumínio, né, um Tupperware de alumínio, o sol batia pela janela em cima e o prata brilhava. E os chapéus dos cogumelos são dourados, então eles brilhavam também com o sol. Um amigo meu pulou de cima do beliche, dividiu, ó, esse é para você, esse é para você, esse é para mim, esse é para mim, esse é para você, esse é para mim. Primeira vez, peguei o cogumelo na mão, cortei em pedacinho tipo pizza, coloquei na boca, tentei mastigar, é bem difícil, o gosto não é muito agradável e a parte de baixo dele, quando ele está muito aberto, tem uma textura semelhante a folhas secas. Então a gente mastiga e não consegue fazer uma maçaroca na boca para engolir. Então eu peguei 1 litro de água, tipo esse daqui, que está aqui do lado, e fui colocando na boca, mastigava um pouco e bebia, e aquilo ali, antes de terminar, já começou a me dar uma sensação meio esquisita, e eu comecei a ficar com medo de que eu tinha comido o cogumelo errado e ia morrer. E aquele medo começou a crescer, e aquela coisa que começa a dar no peito, na boca do estômago, começando a subir, você não sabe se é uma dor, se é uma vontade de vomitar. Eu fui tentar levantar da cama, eu estava enxergando como se eu tivesse 3,5 metros de altura. Eu olhava para baixo e via as beliches embaixo, as pessoas pequenininhas lá no chão. Dei 2 passos, caí na cama, meio desacordado, os meus colegas em volta falando, segura a língua dele, porque eu senti que eu ia apagar mesmo e eu comecei a ficar preocupado em ouvir e as pessoas achavam que eu estava convulsionando. Aquela sensação que dá no peito começou a dançar e de dançar brotou. Depois vocês procuram na internet, parece um molusco chamado bailarina espanhola. Procura molusco bailarina espanhola para você ver o vídeo. Porque aquela sensação saiu do peito e começou a dançar na minha frente como se fosse esse molusco bailarina espanhola. Aquilo foi me acalmando, eu fui ficando tranquilo. Resolvi sair de dentro do quarto do hotel que a gente estava, eu e o meu colega saímos, deitamos na sarjeta e ficamos das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, uma coisa incrível aconteceu. Estava deitado ali com ele, olhando o céu de São Tomé, azul, cheio de nuvens fofinhas, brancas de algodão passando. Ele deitado do meu lado, um dia quente, eu deitado no chão, aquele chão de pedra de São Tomé. E aí eu ouço uma voz na minha esquerda. Ei, psiu, você quer ver uma coisa legal? E eu olhei para a minha esquerda e tinha
uma figura de 1,5 m de altura, mais ou menos, gordinho, usando kimono. Ele tinha a pele escura, bem negra, 3 dedos em cada mão, era 2 dedos aqui e 1 polegar, um chapéu daqueles de catador de arroz chinês, e quando eu olhei o rosto dele, ele era um rosto cheio de barrigas, umas pontinhas assim pretas e um olho bem preto. Ei, Psyu, você quer ver uma coisa legal? Eu falei, quero. Ele me pegou pela mão e puxou metade da minha consciência. Eu me lembro de estar deitado conversando com meu colega e ao mesmo tempo ter sido puxado por ele. Ele começou a descer aqueles morros de São Tomé, chega num lugar onde tem uma mata nativa e ele diz assim, dá uma olhada naquela árvore. Do lado da onde não nasce o sol, cria-se um musgo. Esse musgo, se a gente coletar, ele me mostrava coletando, colocou num pires, colocou o musgo, pegou uma chaleira de água e falou assim, antes de ferver, só quando começa a sair bolinha, despeja em cima desse musgo, fica olhando, ele vai começar a soltar um óleo amarelo. Nesse momento que solta o óleo amarelo, você tira, recolhe esse musgo e você vai colocar em cima de cortes, ferimentos, machucados. Ele protege, ajuda a cicatrizar, tem ação antibacteriana, antibactericida e vai... Ah, que legal! E aí eu estava lá de novo, deitado aonde eu estava. Aí eu ouvia, ei, Psyu, você quer ver uma coisa legal? Sim, ele me arrancava, me pegava pela mão, me arrancava, ia por uma outra trilha, chegava numa moita e falava assim, dá uma olhada nessa folha. Essa folha se parece com um coração um pouco mais esticado. O verde de cima dela é dessa cor e o verde de baixo dela é dessa cor. Dá uma olhada nas ramificações que tem na folha para você identificar bem. Se você cavar essa raiz, você vai encontrar um lugar onde ela bifurca. Corta essa bifurcação como se fossem 2 perninhas. Você precisa descascar essas pernas no sentido para baixo e uma vez que tiver descascada, você rala ela em cima da comida. Não tem gosto e ajuda com gastrite, cura até úlcera. Estou lá deitado de novo e ele passou das 10 da manhã às 4 horas da tarde fazendo isso. Ei, Psyu, você quer ver uma coisa legal? Me puxava pela mão, me deslocava, me levava até o meio do mato e me ensinava alguma coisa. E eu, moleque, não aguentava mais quando era quase 4 horas da tarde. Olhei para ele e perguntei, e falei assim, olha, tudo isso que você está me dizendo é muito legal, muito importante, mas eu não trouxe nenhum caderno para anotar, não vou lembrar disso. Aí ele falou, não, tudo bem. Ele olhou bem no meu olho e disse assim, essa não é sua praia não, né? E aí eu achei engraçado, porque ele estava usando um tipo de linguagem que eu não usava, não era comum para mim falar isso. E ele disse assim, eu só não posso, tudo bem, não tem problema, quando você quiser voltar eu estou aqui te esperando. Pode voltar para perguntar qualquer coisa. Só que eu não posso te deixar ir embora sem antes te mostrar uma coisa. Até então, eu estava num bate-papo com alguém tridimensional que eu vi ali. Aí ele começou a projetar um filme dentro da minha cabeça. Então eu estava simplesmente deitado e vendo cenas. E essas cenas, elas se modificavam, eram cenas que eram visuais e emocionais ao mesmo tempo. Então ele me mostrava uma cena de uma família fazendo um piquenique num gramado. Então tinha lá o cara, a mulher, aquela toalha bonitinha, as crianças brincando com aquelas bolas grandes, que na minha época aquelas bolas coloridas do Play Center, hoje não tem mais. E aquilo dava uma sensação de carinho, de massagem no meu corpo, dava uma sensação de carinho no corpo. Aí ele mudava para uma outra imagem de uma cidade grande como São Paulo, e que a gente cobre cada pedaço de terra, de asfalto, de cimento, de ladrilho, e aquilo vai dando uma sensação de ser enterrado vivo. Uma claustrofobia e uma sensação de não conseguir respirar e de um peso. E aí ele mostra um cara lavrando um campo. E lavrar um campo tinha essa sensação de carinho amoroso de novo. E aí ele mostra o rio Tamanduateí, que eu me lembro bem porque era o caminho que ele passa ali do lado da Avenida do Estado, não é isso? E a sensação do Tamanduateí era como se o meu couro cabeludo tivesse machucado e criado uma casca purulenta, e aquilo dói e coça ao mesmo tempo, e a vontade que você tem é de arrancar tudo de uma vez. Você sabe que vai doer,
mas você quer limpar aquilo. E essas sensações começaram a se misturar e começaram a me mostrar como era a sensação do que as pessoas chamam do espírito da Terra, de Mãe Terra ou de Gaia. Como que ela se sente com as nossas atitudes. E que a vontade dela, era de se coçar e acabar com tudo. Então talvez essas profecias malucas aí tenham algum fundo de verdade. Eu tomei essa experiência, para mim, eu considero talvez a minha primeira grande iniciação. É claro que eu questionei se aquilo não era só uma piração por algum efeito, uma droga, alguma coisa que alterou a minha forma de pensar. E, como eu disse, eu era bem moleque e não era uma coisa ritualística. Foi feita com respeito, mas também bem mais ou menos. E aquilo me gerou uma curiosidade e eu, sem querer, eu tinha um caminho que eu fazia a pé do meu trabalho até minha casa, tinha uma livraria sebo de bairro. E um dia, eu passava sempre na frente, um dia eu passei lá e tinha um livro chamado O Alimento dos Deuses, do Terence McKenna. Talvez o Samuel procure na internet e coloque aqui a foto do livro, senão vocês procuram aí. A capa do livro tem um cara meio parecido com esse que eu estou falando. Ele é um serzinho de cogumelo, assim, que está fumando um cachimbinho em cima do cogumelo. Está na capa do livro do Terence McKenna, Alimento dos Deuses, que é sensacional. Eu comprei esse livro e passei a ler. E a partir daí eu comecei a procurar, porque existem pinturas rupestres que desenham esse carinha que eu vi. Várias. E depois eu comprei o livro do Léo Artesi, talvez a primeira edição, era do Capa Azul. O livro do Léo chama O Voo da Águia. Metade fala sobre xamanismo e a outra metade fala das experiências dele com plantas psicoativas. No capítulo sobre cogumelo, o Léo diz, olha, é ipsis literis, se eu me lembro bem, se minha memória não falha, entre aspas ele escreveu: quando eu tomei cogumelo, eu encontrei o enteal da planta. Cogumelo não é planta, é um fungo, mas tudo bem. Eu encontrei o enteal da planta. Ele me pegava pela mão para me ensinar os arquivos ocultos da Mãe Terra. E isso me gerou uma curiosidade muito grande em saber como é que essas plantas, essas medicinas que existem na Terra, podem estar ajudando a gente, o que acontece conosco, que tipo de mudança de percepção acontece. E eu dediquei boa parte da minha vida a fazer isso. Então esses pequenos vídeos que a gente vai fazer a partir de agora, uma boa parte deles vai falar sobre esse assunto. Vamos para o volume 2. Muito obrigado.